Estreia hoje no streaming Prime Video um filme extremamente interessante e controverso, O Drama. Mais sobre essa história interessante você vai poder assistir no Prime, depois de você deixar seu like, se inscrever no canal e apoiar o canal através do primeiro comentário fixado. Bem, O Drama conta a história de um casal que, 10 dias antes do seu casamento, decide contar um segredo obscuro sobre o seu passado. História interessantíssima, ou melhor dizendo, a premissa é interessantíssima. Se não fosse alguns detalhes que o roteiro deixou de forma, no mínimo, estranha. The Drama é um aclamado filme de suspense psicológico, romance e humor ácido lançado nos cinemas em abril de 2026. Por isso que ele só está chegando agora no streaming, mas você ainda encontra ele em algumas salas de cinema. Dirigido e roteirizado por Christopher Bogley e produzido pela renomada A24, o longa chamou a atenção do público por desconstruir clichês de comédias românticas e transformá-los em uma espiral de paranoia e angústia. Se você for analisar o filme de uma forma completa, na verdade, a paranoia e a angústia vem muito mais por causa de características particulares desse personagem aí, estrelado por Robert Pattinson, do que pela história em si. Talvez o público americano ache a premissa mais pesada, até por tratar de assuntos que são, enfim, mais relacionados ao contexto cultural americano, no que se trata de crime, diferente do que acontece aqui no Brasil. Não que seja mais grave ou menos grave, entenda bem. É porque é uma realidade muito mais presente nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Enfim, a sinopse conta o seguinte. A história acompanha Emma, vivida por Zendaya, e Charlie, vivido por Robert Pattinson, um casal aparentemente perfeito que está na semana de preparativos finais para o casamento. No entanto, uma revelação inesperada e bombástica sobre o passado dela deixa tudo mais diferente. Você vai ter a oportunidade de ver mais sobre o que acontece no drama no vídeo completo sobre esse tema que vai ficar aqui no canal. Graça e paz. Enfim, continuando. No entanto, a revelação inesperada e bombástica sobre o passado dela faz com que a relação entre um colapso total. O noivo é tomado por uma forte insegurança e desconfiança e é levando o espectador a questionar quanto realmente conhecemos as pessoas do nosso lado. O filme pode ser alugado na Prime Video, como já foi falado antes, enfim, e na HBO Max a partir do dia 31 de julho. O ponto mais interessante desse filme é a ideia do roteiro. A ideia do roteiro traz o quê? Traz uma visão do que você não sabe sobre a pessoa que você está se envolvendo. Isso é interessantíssimo quando se trata de um contexto normal, digamos assim. O filme trata isso como um absurdo. Talvez um dos erros do filme seja esse, apesar da premissa ser muito boa e muitas pessoas terem gostado do filme e terem achado o filme interessante e outras odiado, enfim. O objetivo, na verdade, não é aqui dar logo um viés em relação a esse filme. É falar do contexto. E o contexto acaba sendo interessante até um certo ponto. O grande problema aí é como isso é levado adiante. Parece que muito mais questões relacionadas ao psicológico do personagem principal é que estão em xeque do que o caso em si. E a própria personagem depois acaba entrando também nessa espiral de paranoia por causa de uma situação que na verdade não aconteceu
e a premissa é essa, não acontece, não está sendo revelado nada aqui. É uma ideia que ela ia ter de fazer e não faz. Enfim, você vai saber mais vendo o filme. Mas isso é colocado de uma maneira tão pesada no filme que parece que ela fez. E parece que todo mundo vê e essa situação como se ela realmente tivesse feito. O que não faz sentido. Não tem sentido isso, entendeu? E o Robert Pattinson tem sido conhecido por ser um ator que escolhe de forma meio duvidosa os roteiros que ele tem participado. Tirando Crepúsculo e Batman, os outros são um tanto quanto diferentes, digamos assim. E quando a gente pensava que o drama traria algo inovador, e até começa assim de forma inovadora, ele se revela um tanto quanto estranho também, e, enfim, com exageros desnecessários. A realidade é essa. Mas com um final feliz. O mais importante é isso. Tudo está bem quando termina bem, não é essa a famosa frase? Enfim, o filme, por causa do seu final, principalmente por causa do seu início, que a premissa é muito inteligente, é interessante se ver. Mas, infelizmente, não é desenvolvido da maneira que deveria, porque personagens principais são um pouco paranoicos em excesso. Enfim, para terminar esse vídeo, como sempre, trazemos uma passagem bíblica que está lá em Hebreus 13, que diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Enfim, devemos agir corretamente nos nossos casamentos, na nossa vida particular, porque isso está sendo observado pelo Altíssimo. Espero que eles tenham um desenvolvimento melhor da próxima vez que eles trouxerem um filme como esse, com uma premissa tão positiva. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude o canal através do primeiro comentário fixado. E graça e paz.